Aleluia! Culto passado, nós falamos aqui sobre voltar ao primeiro amor. A amar a Deus, amar as suas coisas, ter aquele fogo no coração por Deus, por desejar mais de Deus. E vamos meio que continuar sobre esse amor. E eu já queria te perguntar, levanta a mão assim, quem tem filho? Deixa eu te perguntar, você deseja o melhor para o seu filho? Tem certeza? Você não acha que é muito ganancioso desejar o melhor para o filho? Não, né? Aleluia! Todos nós desejamos ver os nossos filhos crescerem, ver os nossos filhos se desenvolverem. Isso é algo natural dado por Deus a cada um de nós, queridos. A gente tem o filho, a esposa está grávida, a mulher está grávida, a gente já começa a imaginar, sonhar, planejar aonde vai, como vai ser. Está pequenininho, as primeiras coisas que vai aprendendo a gente celebra. Qual pai e qual mãe aqui não celebrou quando o filho tirou as fraldas? Aleluia! É bom para o nosso bolso e é maturidade para eles. O desenvolvimento do filho é algo que traz alegria aos nossos corações. E eu queria que você fosse comigo para Gênesis 12. Aleluia! Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Aleluia! Aleluia! Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Na antiga aliança, uma aliança que Deus diz que é inferior à nova aliança que nós estamos, nós vemos Deus falando para o homem que quer o quê? Abençoar, que quer engrandecer o nome daquele homem, que a partir dele, ele seria uma bênção para as outras nações. Ei, só tem como a gente abençoar os outros se a gente for abençoado. Se está num momento onde não tem nem para si, como vai abençoar o outro? O desejo de Deus não é que a gente viva aprisionado, pequenininho, escorrachado. Isso é humildade, não, isso é pobreza. Humildade é independente do dinheiro que você tem, você confia em Deus. Você confia no seu Senhor, sabe que não é força do seu braço. Que se você tem muito ou pouco na conta, você está confiando nele, ele é a sua segurança. Isso é humildade. Porque tem muita gente sem dinheiro, soberbo, que não aceita ajuda de ninguém, que não quer mudar. Aleluia! Humildade é depender de Deus. É independente de quanto dinheiro a gente tem. Deus, ele deseja nos abençoar. Ele disse: eu vou engrandecer o seu nome. Tem uma música que é boa, devocional, não estou falando contra ela não. Mas quem aqui, quantas vezes já cantou que ele cresça, eu diminua? Ei, fala muito das nossas vontades. De a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Não fala de a gente ser um miserávelzinho não. Porque como é que a gente vai abençoar outros se a gente não tem nem pra gente? Tivemos uma tarde da criança ontem maravilhosa, gente. Meu Deus, quantas famílias foram alcançadas? Porque teve abençoadores. É só assim que a gente alcança outros. Então a gente precisa tirar essa mentalidade que eu tenho que ser o pobrezinho, a rapa do tacho. Deus nunca falou isso. João 10,10 diz o quê? Que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. Saiba disso, Deus quer te abençoar. E existe um caminho para isso. Amém? Nós pais, nós nos dedicamos pelos nossos filhos. E desejamos ver o fruto ou não desejamos, gente? O pai se dedica, faz o melhor, não por ganância, mas porque sabe que o filho ele tem potencial para se desenvolver, ser
Meu Deus, seu orgulho. Nós pais naturais. E quanto mais Deus com a gente. Aleluia. Vamos para João 15:16. João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Deus, Ele deseja o melhor para os seus filhos. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja que, como minha esposa falou nos dízimos e ofertas do Salmo 1, que tudo que a gente coloque as mãos prospere. Que a gente seja como aquela árvore que está lá no riacho, junto aos ribeiros, e dá fruto. Aleluia. João 15:16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Sabe quando Deus vai conceder aquilo que a gente está pedindo? Quando a gente dá o fruto que Ele nos chamou para dar. Aleluia! Está aqui uma condicional bem clara, gente. Isso responde muitas vezes porque a gente está pedindo e muitas vezes pode não estar acontecendo. Será que a gente está dando o fruto que Ele nos chamou para dar? Falamos domingo passado aqui sobre o amor. Sobre amar a Deus, sobre esse primeiro amor. Deixa eu te perguntar, o nosso amor por Deus está sendo expresso com ações? Quem é casado aqui sabe, não adianta só falar eu te amo e fazer o contrário. E o casamento é o que Deus usa para exemplificar o relacionamento com Deus, gente. Deus nos chamou, vê que privilégio, Deus Todo-Poderoso nos chamou. E não só chamou, como designou, deu uma ordem, deu uma missão, para que nós demos frutos, e frutos que permaneçam. Não são frutos passageiros, não são frutos de 10 anos atrás, tá? Ah, eu já fiz, tá lá meus frutos. Permanece até hoje, ou foi algo que ficou? Aleluia! Vamos continuar. No versículo 1 e 2, do mesmo João 15, versículo 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós temos dado fruto a Deus. Você leu que o ramo que não dá fruto, Ele corta, não leu? Aleluia, faz parte do Evangelho, viu? Palavras de Jesus, palavras de salvação. Mas não fique muito... ai meu Deus, a gente vai chegar num bom lugar, você vai entender como dar muito fruto. Você vai sair daqui assim, meu Deus, agora eu sei como dar muito fruto. Ou analisar, será que o meu fruto é aquele que permanece ou é aquele fruto meio xoxo? Quem nunca foi numa árvore, pegou uma fruta e quando tá aquela vontade, pá, bergamota, todo mundo esperando aquela geadinha para a bergamota ficar, e aí não geou, e aí foi comer, não estava aquela coisa toda. Aleluia. Vamos para outro texto, 2 Coríntios 5:10. Nós temos expressado o nosso amor por Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aleluia. 2 Coríntios 5:10. Eu vou ler em duas versões. Vai dizer assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, quando você morrer, vai ter um momento que você vai comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Isso te causa pavor ou isso te causa felicidade? Vou ler na versão ampliada, vai dizer assim, ó: pois todos devemos aparecer e ser revelados como somos perante o tribunal de Cristo, de modo que cada um possa receber o seu pagamento, de acordo com o que fez no corpo, seja o bem ou o mal, considerando qual foi o motivo e qual foi o propósito, e o que ele alcançou, com o que esteve ocupado, e a quem ele se deu e deu sua atenção para realizar. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu já quero aliviar um pouco o seu coração. Vão ter 2 momentos de julgamento, tá? O grande trono branco, que é para quem não confessou Jesus, ou para quem negou Jesus. É o comparecer para saber qual vai ser a sua punição eterna, porque escolheu o pecado. E um outro momento chamado grande trono branco, para quem? Para os filhos de Deus. Já não é mais um momento de ser condenado ou não, porque confessamos Cristo como Senhor, já estamos salvos. Vamos lá agora para prestar contas daquilo que fizemos, ou deixamos de fazer. Mas não é um momento de punição, é um momento de receber aquilo que nós fizemos, receber a paga do nosso trabalho aqui nessa terra. Aleluia! Vamos para outro texto, 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Eita, hoje eu não liguei o cronômetro, eu posso pregar umas 2 horas, né? Tá bem tranquilo, brincadeira, mas não liguei mesmo não, mas vamos chegar num bom lugar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. E o fogo de Deus vai testar se nossa obra foi realmente para Deus ou não. Novamente está aqui dizendo que se a obra foi feno ou palha, não foi uma obra genuína para Deus, vai se queimar. Imagina passar a vida aqui dizendo, isso me trouxe um temor no coração hoje, passar aqui a vida dizendo, Deus, minha vida é tua, Deus, minha vida é tua, Deus, minha vida é tua, Deus, estou fazendo para você, Deus, minha vida é tua. E naquele dia de prestar contas, o fogo consumir tudo que eu fiz, e eu perceber que aquilo que eu fiz não foi para Deus, foi para o meu ego. Não foi algo que eu fiz por amor a Deus. O amor a Deus era uma desculpa, o ego era mais forte. Fazer para Deus, fazer com o coração voltado para Ele, de fato. Ter uma obra que permanece. Aleluia! E não é que Deus quer o mal não, tá gente? É porque Ele deixa o beabá aqui de como fazer. As instruções aqui de como a gente frutificar e frutificar muito. Não vai ter desculpa naquele dia dizer assim, não, é porque... Não. Tá aqui, tá escrito. E Deus deseja que a gente dê fruto. Quem lembra aqui que a gente disse nos últimos cultos? Estamos em expansão. E Deus veio falando sobre temor e agora Ele está falando, é no temor que vocês vão começar a frutificar. E frutificar verdadeiramente. Não algo passageiro, mas algo permanente. Aleluia! Sabe que aqui na igreja de Corinto,
muitos estavam fazendo por partidarismo. Era o grupo de louvor fazendo para mostrar que é melhor do que o grupo da diaconia. Não sobe para Deus. Se tem algo que eu já participei, não aqui, graças a Deus, mas se aconteceu, recebam a rocha aí, líder do louvor e de diaconia. De ter uma reunião de louvor e o líder do louvor, para levantar o ego, dizer assim: gente, estamos aqui reunidos porque somos o ministério mais importante. Partidarismo. Aí a diaconia se reúne: estamos aqui reunidos porque sem nós nada acontece. Partidarismo. Somos membros do mesmo corpo. O louvor é importantíssimo, a diaconia é importantíssimo, igreja de crianças é importantíssimo, projeção é importantíssimo, fotos é importantíssimo. A gente precisa entender isso, gente. Porque senão a gente vai chegar naquele dia, vai ser salvo, mas cadê? Gastei minha vida toda achando que era para Deus, mas era para mim. Aleluia! Estamos expressando o nosso amor a Deus. Vamos para mais um texto. Mateus 6, 5. Aleluia. Aleluia. Meu desejo de falar de expansão era falar uma coisa que eu sei que você ia pular aí, mas eu sei que faz parte. E que nós necessitamos. Hoje eu disse para a Aninha, acordei de manhã, disse assim: Jesus dos crentes, eu não tenho impressão de nada que eu vou falar hoje. Nada. No momentinho que eu parei, opa, começou a vir, eu fiz: poxa Deus, eu queria falar de uma palavra. Olha só, a gente participou ontem da festa da criança, isso. Mas Deus conhece. E a festa da criança foi maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Superou em muitas expectativas. E vai só superar mais e mais. Amém? Mateus 6,5 vai dizer assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui Deus está falando de um princípio. Se a gente faz algo e deseja receber um tapinha nas costas, a gente não está fazendo para Deus. A gente está usando a desculpa que está fazendo para Deus, mas está fazendo para o nosso próprio ego, e a recompensa a gente já recebeu aqui. Lá no céu não vai ter recompensa nenhuma, não. E para você entender um pouquinho melhor, eu acredito, não sei de fato ainda, que o próximo mês, às quintas-feiras, vamos falar sobre escatologia. Sobre o estudo das últimas coisas. E uma das coisas que a gente aprende é que eu e você não vamos passar a eternidade no céu, não. Vamos passar a eternidade aqui na terra. Uma terra restaurada, fazendo, trabalhando. E os níveis de autoridade que vamos ter ou não, vai depender do que estamos fazendo aqui hoje. Das obras que estamos fazendo aqui hoje. Esses 80, 100, 120 anos que passamos aqui na terra vão ditar nossas posições da eternidade. Aleluia! Aleluia! Então Jesus deixou bem claro: se fazer para que os homens lhe aplaudam, ou quando não houver aplauso ficar chateado, é uma prova que o coração estava para receber de homens e não de Deus. E precisamos analisar os nossos corações. Mas outro texto de Mateus, Mateus 7, 21. Aleluia! Mateus 7, 21. Vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós profetizamos em seu nome expulsamos demônios, em seu nome não fizemos milagres. Então lhes direi:
claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Um pouco antes, Jesus falou sobre fazer para receber uma recompensa de homens. E aqui ele está mostrando que vai ter pessoas que vão fazer, vai ter o resultado, porque, gente, o poder de Deus está nessa palavra. Deus confirma a palavra, mas ele vai julgar nossa intenção no coração. Ele não vai julgar se teve o efeito. Eu e você podemos entrar num estágio de falar a palavra, declarar a palavra, cumprir a palavra, milagres acontecerem, mas no coração a gente quer um tapinha, a gente quer um reconhecimento, a gente quer likes. E tem um grande problema aí, se estivermos desse modo. Porque pode ser que escutemos: não conheço. Isso deve causar um temor tão grande no nosso coração. Aleluia! Aleluia! Mas como frutificar para Deus então? Como permanecer? Vamos para Mateus 4. Marcos 4. Marcos 4. 1. Aleluia! Marcos 4, 1. A parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, eu mesmo já preguei algumas vezes ela aqui, e vamos falar dela de novo hoje. Marcos 4, 1. Jesus vai dizer assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, 60 e 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e para que não venham converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entenderem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Era uma parábola muito importante, gente. Jesus ensinou muita coisa, mas se a gente não entende essa parábola do semeador, o resto não vai ter como ter um entendimento profundo, não. Estamos falando de frutificar, de produzir, de mostrar o nosso amor de Deus, o amor por Deus com nossas ações. E para isso é necessário aprendermos a produzir. E aí Jesus vai explicar a parábola dizendo assim: o semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. Os solos é o quê? Somos eu e você. Ei, o problema nunca está em Deus. O problema nunca está na palavra. O problema nunca está nas outras pessoas. Se a palavra de Deus vai frutificar nas nossas vidas ou não, somos nós os responsáveis. E precisamos entender isso. Precisamos ter uma clareza de perguntar: Deus, qual solo eu estou? Como eu realmente estou?
Escutei algo, acho que se eu não me engano ontem, do Douglas Costa dizendo que Deus, ele não escuta oração daquela imagem que nós tentamos passar para ele. Ele escuta a oração de quem nós somos de fato. Não adianta nós irmos diante de Deus, pintar de perfeitinho e querer que Deus responda. Nós devemos ir diante de Deus de coração aberto. Se tem erro, assume. Olha, não acha que... Não. Diante de Deus, tudo está incógnito. Tudo está nu, tudo está revelado. Deus nos vê como somos. Mas se fingirmos uma coisa que não somos, não vai ter fruto, não vai ter mudança. A palavra é a semente. Continuando, versículo 15. Estes são os à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Mateus vai dizer nessa parte que o diabo vai roubar a semente daqueles que não entendem. A gente falou aqui, não me lembro qual culto, sobre nossa reverência diante de Deus da palavra. Se nós não estamos escutando a palavra com reverência e com atenção, nós não vamos entender e o diabo vai roubar. Por que tem crente que passa 25 anos numa igreja e não tem mudança? Porque não está reverenciando a palavra, não está prestando atenção no que está sendo pregado. Está fazendo qualquer outra coisa. E aí uma palavra que podia salvar a vida, transformar, o diabo rouba. E a pessoa, mas eu não estou entendendo porque não está acontecendo. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Quando a palavra está sendo pregada, é Jesus falando comigo e com você. O segundo solo vai dizer assim: e estes são os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O segundo solo é o solo rochoso. Pessoas inconstantes, que não têm raiz em si mesmas. Não conseguem ter uma identidade de quem são em Deus. Estão o tempo todo esquecendo que é filho. Ei, você que confessou Jesus como Senhor da sua vida, você é filho de Deus. Precioso para Deus. Sabe quando a gente está inconstante? Quando acontece algum problema e a gente esquece que é filho precioso. E a gente começa, meu Deus, cadê tu? Meu Deus, cadê tu? Deus, tu sumiu da minha vida. Ei, a palavra dele não pode mudar. Ele não pode mentir. Ele não nos deixa só. A inconstância vai fazer com que a palavra ela seja abafada. Que a palavra ela não venha a produzir. E eu achei interessante demais que essa palavra angústia, no original, ela fala sobre um ato de prensar, sobre uma pressão. Quem aqui está confessando a palavra de Deus, está naquele momento que você está crendo e a pressão está comendo no centro, como diria no meu Nordeste. A pressão está forte. Você está crendo em Deus, está declarando a palavra, está cumprindo os princípios e pressão. Aí fala que esses que não têm raiz em si mesmo, eles vão se escandalizar. E essa palavra escandalizar significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo. Começar a desconfiar e abandonar alguém em que se devia confiar e obedecer. Diante da pressão, se a gente começa a desconfiar se Deus pode ou não, se Deus está com a gente ou não, nós somos esses inconstantes e a palavra vai se tornar infrutífera, gente. A gente não vai conseguir dar fruto para Deus.
E se você se encontra nesse momento, não é para condenação não, é para dizer, Senhor, me perdoa por não ter confiado em Ti, me perdoa por ter esquecido que o Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o Deus em quem eu confio, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, ainda que 1000 caiam à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Essa é uma atitude do que aquele que precisa estar constante. Se deixarmos a pressão colocar uma pedra diante de nós, tropeçarmos e desconfiarmos de Deus, a palavra que temos ouvido não vai gerar fruto. Aleluia! Terceiro solo vai dizer assim: os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, ou a ansiedade, a fascinação das riquezas, ou o engano das riquezas, e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Como é que eu vou viver sem ansiedade, livre da ansiedade? Porque a ansiedade vai vir para todo mundo, tá? Salmo 1, medita na lei do Senhor, dia e noite. Lembra de quem é o teu Deus, dia e noite. Lê a palavra dia e noite. Tá difícil demais. Você tem alguém para se aconselhar? Você tem alguém para abrir o coração? Sabia que Jesus disse que nós devíamos ir pelo mundo e fazer discípulos? Cada um de nós aqui vai fazer, mas vai ser um discípulo, gente. E um discípulo, ele abre o coração para o seu discipulador. Aleluia! É bom demais ter amigo da fé. Quem é o amigo da fé? Aquele que a gente conta as coisas boas, que a gente está junto, que a gente celebra as coisas boas. E quem é que você abre o seu coração? Que vai confrontar. Ou como eu gosto de dizer, vai fazer como meu pastor fala para mim: cresça, amadureça, deixe de ser menino. Você está olhando da forma errada, olhe dessa forma. Bem sutil, esperando aquele abraço e vem o pá, para crescer. Vai ter momentos sim, que a gente vai chegar e vai abraçar. Mas o pastor, ele sabe o momento que é para abraçar e sabe o momento que é para chacoalhar. É mais ou menos alguém que tá com um problema, sei lá, no ombro. Aí você vai chegar... Não, melhor. Eu com 18 anos não era convertido, tá? Trabalhava feito um condenado. Só queria saber de trabalho. Estressado com muita coisa. Tive paralisia facial. Um estágio antes da paralisia. Essa metade do rosto aqui paralisou. Simplesmente acordei de manhã, escovei os dentes, fui fazer bochecho, a água saía pelo lado da boca. Eu sei o que é ansiedade, gente. Paralisou metade da minha cara. Escovar os dentes, fazia bochecho, a água saindo. E eu pensando, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo segurar a água na boca? Gente, bochechar e a água sair do lado, você não conseguir segurar. Fui trabalhar, nem imaginei. Durante o dia o pessoal trabalhava me disse assim: Perão, tua cara tá troncha. Tá torta, tá? Troncho no Nordeste é torto. Tua cara tá torta. Eu disse que tá torta. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu fechava o olho, eu conseguia piscar pelo menos 3 vezes esse para poder piscar uma vez esse. Que negócio do capeta, gente. Você não conseguir sorrir, porque aí dá vergonha, fica aquele negócio feio, torto. Fisioterapia, uma das coisas, pegar uma bexiga, um balão e encher. Não consegue, a boca tá torta. É horrível. E aí fui para o médico. Eu e minha mãe fomos no médico. O médico olhou. Você vai ser assim, assim, assim. Minha mãe quis dizer para o médico o que é que ele tinha que fazer. O senhor está errado. Não é assim. Mãe, te amo. Estou ouvindo isso depois. Ela também não era crente nessa época não, tá? Dizendo para o médico o que é que eu tinha que fazer. Aí o que acontece? Reagindo a um outro médico, porque aquele era muito novinho, não sabia o que dizer não. Eita Jesus, coincidência. Aquele era novinho, não sabia o que dizer não. Passou para o mais experiente, um senhor. O médico foi lá, fez tudo da forma que ela queria. Resultado, a mesma coisa que aquele médico novinho falou. Às vezes a gente é cabeça dura.
eu me coloco também, sou humano também, igualzinho a você. Igualzinho não, sou mais bonito, viu, Robin? E aí a gente quer dizer para quem pode nos ajudar, como a gente deve ajudar. A gente mesmo está preso no lamaçal. Aleluia! As preocupações do mundo, a ansiedade, vão tornar a semente infrutífera. Para isso existe a palavra e existem pessoas para ajudar. Fala também sobre a fascinação, ou no original do grego diz o engano das riquezas. Ah não, quando eu tiver tanto, eu vou estar com minha vida estável. Mentira! Como diria um ex-jogador de futebol, mentiram para você, mentira! Porque nossa dependência deve estar em Deus. Quanta gente se matando cheio de dinheiro. A prova que dinheiro não é a solução dos problemas. Nossa solução está em Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus, vamos desfrutar de coisas que o nosso dinheiro não desfrutaria. Quanta gente morreu na pandemia cheio de dinheiro, mas o dinheiro não comprou a cura. Quanta gente eu tenho visto ser curado por uma imposição de mãos, ouvindo a palavra e sendo curado, sem precisar pagar R$1, mas crendo no Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Atos 10:38 diz que Jesus andou por toda a terra fazendo bem e curando todos os enfermos, porque Deus era com ele. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! A gente deve trabalhar, deve desejar ter aumento de salário, deve sim fazer isso, mas tem que entender, não é na força do nosso braço. Nós fazemos a nossa parte, mas não podemos deixar que essa fascinação roube a palavra. Porque aí vai ter um momento que você não caiu, atrasou, não caiu dinheiro na conta. E aí? Desesperou? Conselhando uma pessoa esses dias, me ligou, pastor, fiz uma grande venda, minha comissão é para cair, não caiu ainda, e eu tenho que pagar essas contas, o que é que eu faço? Dei uma risada e creio em Deus. Já falei com o banco, já falei isso, só falta o gerente colocar lá uma senha. Resultado, o gerente não colocou a senha, o dinheiro não caiu. A mulher tinha o dinheiro para receber e não recebeu. Pastor, o que é que Deus está querendo me ensinar? Nada. O que Ele está para ensinar está aqui, ó. Confie nele. É o capiroto que veio para matar, roubar e destruir, tentando tomar sua paz. E é agora que você deve se manter firme naquilo que Deus falou. No outro dia, pastor, o senhor não sabe o que? Pagaram? Não, devolveram o dinheiro. Em vez de cair na minha conta, caiu em quem eu vendi. E a pessoa não tem o aplicativo do banco. O que é que eu faço? Continue confessando a palavra, continue crendo em Deus e continue se alegrando. No final do dia, pastor, glória a Deus, entrou na minha conta. Eu fiz, pronto, agora você aprendeu. No meio da pressão, não é para ficar arrancando cabelo. Mulheres, ansiedade da ruga. Pele vai cair, vai ficar murcho. Eu sei que você não quer. Homem não tem muito esse problema, pelo menos na maioria. Homem se acha bonitão do jeito que tá. Ou mesmo que não se acha bonito, tá tudo certo. Mas ansiedade mata também, então, homem. Um dia você pode estar lá. Não é para colocar medo no seu coração. Mas viver essa imagem. Você vai estar lá brincando com seu filho. Pum, morreu. Novo. Ia para a igreja, orava. O que aconteceu? Ansioso. Não estava colocando a dependência em Deus. Estou rindo muito ali, não consigo olhar não. Mas é sério, gente. Aí a gente diz o quê? Deus levou. E Deus lá de cima, rapaz, eu mandei ele não andar em ansiedade. O camarada só vive ansioso, sem confiar, morre cedo, porque deixa de cumprir minha palavra, e o culpado sou eu. Aleluia! Deus é bom demais. E outras ambições. Gente, você desejar, Deus coloca isso no coração da gente. Mas a gente precisa estar analisando, será que esse desejo não está roubando a palavra do meu coração? Será que esse desejo que eu tenho não está me fazendo andar ansioso? Será que esse desejo não está me tirando a noite de sono? Tudo
tudo isso sufoca a palavra. Entende que o problema não está na palavra, o problema não está em Deus, e o problema não está nas outras pessoas, gente. É como está o solo do nosso coração. Como eu estou deixando os espinhos sufocarem ou não. Não deixe a preocupação do mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições roubarem o que Deus tem para a gente. A despensa está meio vazia. Tem aquela conta. Eu estou assim. Quem estava aqui ontem? Pessoas que não tinham nem um cachorro quente para comer. E você tem. Às vezes a gente está reclamando tanto de bucho cheio, como diria na minha terra. Quando a gente começa a expressar gratidão pelo pouco que tem, Deus vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. Mas se a gente está preso à ambição, à preocupação, à fascinação da riqueza, a palavra não acontece, gente. Eu sei porque sei que Deus vai engrandecer muito o nome de muita gente aqui, para alcançar mais pessoas. Faz tempo que eu não falo isso. Quando a gente como igreja começar a construir casa para quem está pobre, quem não tem, você acha que esse dinheiro vai sair de onde? Você faz assim: pastor, 1 milheiro de tijolo é meu. Pastor, sei lá quanto saco de cimento é meu. E a gente abençoando pessoas, vendo pessoas sendo restauradas financeiramente, tirando essa mentalidade de pobreza e recebendo a palavra. Parece a gente tem que ser esse que primeiro está recebendo a palavra. Recebendo a palavra. Está com ansiedade aqui. Senhor, me perdoe. Foi orado aqui. E a Jéssica falou também sobre ansiedade e depressão. Ei, se você está com isso, você vai ser liberto hoje. A imagem que me veio quando eu fui ali me arrumar para poder subir aqui foi de pessoas que creram na cura. Creram, oraram. Eu creio. E se deixaram esmorecer e perderam. Mas que hoje vão entender: meu Deus, eu deixei de confiar. Eu volto os meus olhos para ti. Eu volto minha confiança para ti. E você recebendo novamente aquilo que Deus já lhe deu. Porque não é Deus que está colocando, tirando, não. Deus é um bom pai que tem cuidado. Ele quer nos restaurar. Aleluia! E a quarta terra? Aí vai dizer aqui, versículo 20. Deixa eu beber uma água. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Diga assim: eu sou uma boa terra. Uma boa terra, ela não vai ficar disperso para as coisas de Deus. Vai ficar atento. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus está desejando de mim hoje? Senhor, fiquei tão disperso para palavras que o Senhor deu no passado e deixei lá atrás. Volta os olhos para aquilo que Deus falou. Deus não é bipolar, que falou uma coisa e agora vai falar outra e vai mudar. Não. Quem muda é a gente. E Deus quer que você, se tiramos os olhos daquilo que Ele falou no passado, voltemos os olhos, confiando no que Ele falou. A palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu dom, Ele não vai tomar, não. Nossa obediência a Ele, confiança a Ele, vai dizer que isso fique manifesto ou não. Mas o dom está lá. Quem é uma boa terra não se deixa escandalizar pelas pressões. Aleluia! Glória a Deus! Vai ter momento que sua cabeça parece que vai pirar. Como diria, meu Deus, hoje eu voltei para o nordestinão assim. Vai ter momento que parece que você vai endoidar. Ficar doido, endoidar. É lá do meu Nordeste. Vai ficar doido. Vai ter. Aí nesse momento o que é que a gente faz? Fecha a boquinha. Não fala besteira. Pressão e você lá. E aí a esposa vai perguntar: o que é que tu tem? Nada não. O que é que tu tem? Aí você, homem, aprende e diz assim: não tô bem.
Então, naquele momento que se eu abrir a boca, eu vou falar besteira e incredulidade. Então, só me deixa quietinho um pouquinho, que depois eu te conto. Estou dizendo isso experiência própria, tá, gente? Caso real. Aleluia. E aí, o que acontece no final do dia? Clareia assim, ó. Pode estar mais densas trevas, brilha a luz. Deus se manifesta. Você diz, meu Deus do céu, não era tudo aquilo. Ou até era tudo aquilo, mas o meu Deus se revelou poderoso. Porque eu coloquei minha confiança nele. E ele não me abandona. Eu me lancei nos seus braços de amor. E mesmo que o meu sentimento era de chutar o balde, de dizer que Deus me abandonou, eu sei que sua palavra diz que ele não me abandona. O diabo falando na minha mente, Deus abandonou, e você sabendo o diabo, você chegou atrasado, a palavra dele diz que ele não me abandona. O bom solo é esse, gente. O bom solo, ele não vai deixar a angústia ficar. Vai estar angustiado. Vai ter aquele momento que você vai estar durante o dia, você não sabe porque está angustiado. Não sabe, mas tá. Que tal orar? Porque muitas vezes é Deus querendo comunicar algo ao teu coração, mas está feito barata tonta, misericórdia, falei, está feito barata tonta para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e não está parando para ouvir Deus. Um livramento, uma instrução. Muitas vezes, a angústia que podemos estar sentindo é o Espírito Santo gritando dentro de mim e para você, para falar com a gente. E a gente vai precisar parar. Senhor, eu decido aquietar minha mente, Senhor. Senhor, eu vou aquietar. Dependendo do nível, pode demorar. Você vai ficar o dia todinho, Senhor, eu aquieto minha mente. Daqui a pouco, aquieta e você escuta Deus falando. Minha esposa, essa semana, nosso filho foi apresentar um trabalho em outra escola. Primeiro nós, uau, nosso filho foi escolhido. Só que no mesmo dia ela tinha tido um sonho, que a professora esquecia ele. E aí? Foi junto. Foi ajudar. Não deixou de lado. Às vezes Deus está falando coisa para a gente e a gente está, é coisa da minha cabeça. Nem tudo é espiritual também, tá? Eu costumo dizer que existem três tipos de sonho. Bucho cheio. Comeu um monte de cachorro quente ontem. Foi deitar, a cabeça velha estava... Traumas. Porque trauma é para ser tratado. Não adianta esconder o trauma lá dentro e achar, não, nada vai acontecer, não. Não adianta não, viu? O corpo vai gritar, você vai sonhar. E existe Deus falando ao seu coração. E quando você sonha com Deus falando no seu coração, Deus vai falar para você o que é. Você vai dizer assim, Senhor, me diz o que é, me mostra o que é, e Ele vai falar. Precisamos estar atentos, Deus fala. Deus fala com seus filhos. Nem o extremo de que tudo é Deus falando, às vezes não é. Como sei, pede Espírito Santo, é o Senhor falando comigo, está em linha com a sua palavra. Como a gente que estava na conferência de ministros escutou, um exemplo, meu Deus, mas real, que uma mulher escreveu uma cartinha, glória a Deus, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Escreveu uma cartinha para o pastor, casado, pastor, Deus me disse que eu terei filhos seus. Ainda botou Deus. Pastor fez o quê? Mulher resolve. Ela chamou a mulher, só que, essa sou eu, esposa dele, esse aqui são os 2 filhos que ele tem. É só os que ele tem, tá? Viu aquela porta que entrou? Pode sair. Quando Deus fala, está em linha com sua palavra, gente. Não está contra, não. Deus e sua palavra são um. Aleluia! Aleluia! Para a gente finalizar. 2 Coríntios 5:14. Aleluia! Nós somos aqueles que amamos a Deus. Nós somos aqueles que não deixamos as preocupações roubarem o que Deus colocou no nosso coração. Nós somos aqueles que confiamos que em meio às pressões nos mantemos firmes. Amém? Diga amém, pelo menos pela fé. Amém? Crente não vive do que vê.
crente vive do que crê. Quando a gente escuta uma palavra que está muito longe daquilo que a gente gostaria de estar, a gente começa a dizer, Senhor, isso é para mim. Senhor, eu quero viver. Senhor, me ensina isso. Senhor, me ensina como viver dessa forma. Me ensina. Quando a gente acolhe a palavra, Deus vai nos ensinando. 2 Coríntios 5,14 vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos domina ou nos constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida tem sido de fato para ele. Você pode fechar seus olhos e dizer assim: Senhor, minha vida foi para tu. Sem ter nada daquilo que ele falou ao coração, dizendo assim: já te mandei fazer isso. Já te mandei andar por esse caminho. Já te mandei deixar esse tipo de coisa. Já te mandei começar esse tipo de coisa. A gente vai frutificar quando nossa vida está inteiramente para ele, gente. Quando a gente entende que a gente morreu. Ei, eu e você morreu. Acho que todo mundo aqui já foi para um velório. Já viu no velório, morreu. O morto diz assim: ó, pega o caixão e leva para tal lugar. Não, né? Não tem vontade. Estamos numa sociedade, como alguns dizem, hedonista. É o meu desejo, é o meu. Ei, se eu e vocês somos cristãos, a vontade de Deus é em primeiro lugar. E não é uma vontade em primeiro lugar